A pergunta que fica é a seguinte: quem leva a sério ainda o questionamento do PL sobre as eleições de 2022? Sem rir, por favor, Bombig. Eu acho que somente esses abnegados que estão tomando chuva, não sei como é que está no resto do país, mas São Paulo está chovendo muito neste momento, tomando chuva aí na porta dos quartéis, parado nas estradas, ou vivendo numa realidade paralela. Somente essas pessoas, qualquer cidadão, qualquer cidadã, com o mínimo de acesso à informação e racionalidade, bom senso, não tem mais condição de levar a sério essa denúncia depois da coletiva de hoje. Quando o Valdemar chamou a coletiva, comecei a telefonar para gente que eu conheço do PL e do entorno dele, e aí imaginei que pudesse vir alguma coisa mais consistente. E já de cara dizendo, não, ele vai, na verdade, tentar dar uma explicação do que foi feito ontem. Então, se você for olhar ali, espremer tudo que foi dito, ele está reiterando o que ele disse ontem, né? Como você disse, ele dobrou a aposta, mas sem apresentar nenhum fato novo, né? Uhum. Botou lá do lado dele uns personagens que não vão falar mais adiante, mas novidade mesmo não tem nada, não apresentou nada. Só bancou o que ele disse e até sentiu um tom, tinha uns momentos ali que ele voltava a ser voltava não, nunca deixou de ser, mas ser o Valdemar, dizendo, quase como dando uma satisfação, tentando dar uma satisfação para o Bolsonaro, mas também tentando explicar para o TSE que, olha, gente, não quero estragar nada, é só um questionamento, hein? Vamos lá. Se vocês disserem que está errado, que eu estou errado, eu vou aceitar. Muito expectativa agora para a reação do Alexandre, né? Como o Alexandre vai reagir. O prazo, ele deu 24 horas ontem, não foi isso? Ele tinha dado 24 horas para o PL responder. O PL respondeu em 24 horas. Agora, ontem a resposta dele foi imediata, né? Nós já perguntamos lá, nossa produção, aqui a Luísa e a Letícia já ligaram no Tribunal Superior Eleitoral, perguntando se eles vão se manifestar. A resposta me parece é que sim. Então, nós estamos esperando a resposta e daremos a resposta se ela ocorrer dentro do período do programa. Agora, o Bolsonaro não, né? Bombig, desculpa, não quis ofender, Bombig. Me Verde hoje, perdoe, por isso você tá? confundiu. Não é Deve ser. amarelinha, é verde. Camisa verde, Camisa verde é perigoso em anos bolsonaristas, mas enfim, vai ser dura a sua vida hoje, viu? O que eu estou vendo aqui, tem um monte de resposta do público à nossa pergunta, quem leva a sério os questionamentos do PL sobre as eleições de 2022. Então vamos lá, vou dar só algumas palhinhas aqui para começar. Rafael Silva. A Federação Alemã de Futebol acaba de pedir a anulação da partida contra o Japão, mas só do segundo tempo. Ótimo. Porque o Japão marcou os gols só no segundo tempo, né? Eu só deixar explicando a piada. Vânia Flores, quem leva a sério? Nem eles. Magna Alves Pereira, esse cara doido. Aproveita os dias que faltam para Bolsonaro sair de lá. Enfim, eu não vou contar todas aqui, porque é um monte, mas vamos lá, mais uma. Érica Pereira Vilaça, um absurdo esse povo ficar tentando a todo custo um golpe. Luiz Mário Jobim Fontoura, Toledo não consegue esconder o sorriso. Essas coletivas do PL têm um pessoal com pinta de figurantes de A Praça é Nossa. E por aí vai, uma piada melhor que a outra, né? Agora, vamos, então, já que a nossa pergunta é quem leva a sério, vamos explicar quem estava nessa coletiva e quem são os atores dessa encenação, né? Desse circo, porque essa coletiva poderia ter tanto acontecido onde ela aconteceu, quanto, sei lá, num manicômio, num circo, né? Ou num tribunal, quem sabe, né? Mas, enfim, vamos lá, o que a gente sabe sobre... vamos começar do chefe, né? Do Valdemar da Costa Neto, né, Bombig? A gente já falou sobre ele ontem, mas vai que, né, alguém estava distraído, não prestou atenção. Fala um pouquinho, qual é a sua opinião sobre o Valdemar? Assim, como você define o Valdemar? Acho o Valdemar um profissional da política em todos os sentidos. Sabe jogar o jogo que tá jogando. Não é um ideológico. Cada vez que o Valdemar... Para mim, um ponto mais risível, para resumir aqui, o Valdemar falou bastante ontem. Eu acho que assim,
toda vez que o Valdemar tenta parecer que o Valdemar tem alguma ideologia, aí eu me desmancho aqui de dar risada, sabe? Não tem. Não há ideologia, não é um cara programático, não é um cara ideológico, não é. É simplesmente ficar olhando e entendendo onde o Valdemar quer chegar com esse circo, com esse teatro que ele está armando. É sempre a pergunta que eu me faço. Né? O que ele está mirando, o que ele está buscando, o que ele está fazendo. Basicamente, é essa a minha ideia do Valdemar, e estou tentando entender demais o que ele está fazendo. Ontem a gente falou um pouquinho disso. Eu acho que ele está tentando pagar uma dívida com o Bolsonaro aí, e ao mesmo tempo de alguma maneira, aumentar o cacife dele para negociar com o Lula lá na frente. E não sofrer represálias da justiça, né? Já que ele só está solto porque recebeu um perdão do Supremo Tribunal Federal. Pois é, né? Mas você viu ele passar a linha amarela em algum momento até agora, dar uma de Roberto Jefferson, assim? Não. Você vê a diferença entre os dois, né? O outro foi lá e tirou um fuzil, começou a tirar na PF. O Valdemar ele sabe muito bem, né, esse limite. Ele vai até a linha amarela, ele põe um pezinho e ele volta. Não, mas olha aqui, é para aperfeiçoar a democracia. Não, fala o advogado aqui, ó. Fala com o cara do Instituto Voto. Ele só sentou do lado ali, né? É isso que me intriga, Sim. sabe? Exatamente. O Valdemar é aquele cara que pode ser tanto oposição quanto situação, e muito pelo contrário, né? Contra o sistema, contra a democracia, a favor da democracia, independentemente das suas convicções, porque ele não tem convicções. Então, ele vai ser aquilo que mais convém naquele momento. Só que para fazer, ele faz isso com muita habilidade. Tem muita gente que faz isso com inabilidade, né? Tem que se reconhecer que que ele conseguiu atrair o Bolsonaro para o partido e, com isso, alavancou o seu partido numa proporção que nem ele mesmo imaginava. Antes da eleição, ele falava em eleger 70 deputados, elegeu 99, né? E agora, talvez por conta disso, né, até a surpresa ter sido tão grande, o resultado ter sido tão favorável a ele vai ter um fundo bilionário para administrar, como você já disse ontem, né, um fundo eleitoral e partidário na casa do bilhão, que ele vem com essa história, né, essa resposta ridícula hoje de dizer, não, veja bem, nós não queremos questionar o primeiro turno de votação, embora saibamos que as urnas sejam exatamente as mesmas e que se houve um problema no segundo turno, pode ter havido também no primeiro. É que não vamos fazer isso porque seria um transtorno muito grande, todo mundo que foi candidato teria que ser candidato de novo. Ou seja, lógica zero, né? Não tem princípio absolutamente nenhum, é só para pagar o pedágio para o Bolsonaro mesmo e para os bolsonaristas, né? E o Marcelo Bessa? O que você sabe sobre o advogado Marcelo Bessa, que assina essa incrível petição reiterada agora ao TSE? A única coisa que sei sobre o Marcelo Bessa é que ele é advogado do PL, vai fazer o que o Valdemar mandar, deve ser bem remunerado para isso. Certamente porque e há muito tempo, né? Porque quando o Valdemar percebeu que ia ser preso por causa do mensalão, lá em 2012, ele procurou o pessoal do PT e falou, olha, gente, a gente vai ser preso, né? E os caras falaram, não, imagina, nomeamos metade do Supremo, jamais vamos nos condenar, tal. E ele falou, olha, não é bem assim, né? Aí ele pegou o Marcelo Bessa e fez um plano para a prisão dele. Como é que eu vou ser preso? Né? O que eu posso fazer para diminuir meu tempo de cadeia, para progredir rapidamente de pena? E aí fez realmente um plano e se aproximou, usando sempre o Marcelo Bessa, a ajuda profissional do Marcelo Bessa, procurou o diretor do presídio, onde ele ia ficar preso, se aproximou do diretor do presídio, depois procurou o secretário de Assuntos Penitenciários do Distrito Federal, se tornou amigo dele, por final foi ao governador, que era o Agnello Queiroz, e falou, olha, Agnello, está tudo certo, já falei com o diretor do presídio, já falei com o secretário, não precisa se preocupar, está tudo bem. E entrou pela porta da frente, na Papuda, para cumprir pena. Depois até mudou de presídio, já tinha também armado um esquema para ter um emprego assim que pudesse sair para o semiaberto, né? Você precisa ter um emprego para poder sair da cadeia, já tinha um emprego armado ali perto, foi trabalhar numa empresa de quentinhas, cujo dono depois viria a ser nomeado para o governo, mas isso são outras histórias, né? Então, só tem profissional. E, finalmente, o Carlos Rocha, que é do Instituto que deu o parecer técnico. Uma pergunta para você.
Você se diria que Bessa é um Better Call Saul? Better Call Saul? Não, 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 não. Better Call Saul é muito mais engraçado, né? Muito engraçado. É uma das melhores séries que eu já assisti na Das minha vida. melhores, uma das Está melhores. entre as top 5 ali. Mas o Marcelo Bessa se provou um excelente advogado, porque conseguiu fazer o Valdemar progredir rapidamente de pena e sair da cadeia logo. Agora, o Carlos Rocha, que deu o parecer técnico, dizendo que ele fala, inclusive numa entrevista para a Folha de São Paulo, ele diz: eu não falei em voto, não falei que tinha problema na Não, essa votação, frase só, é demais hoje. Eu não estou né? falando de voto, então nós estamos falando do quê? De log, seja lá o que foi isso daí. Estamos falando de log das urnas, né? Que pode vir, talvez, quem sabe. Eles inventaram, todo o parecer é uma inversão da lógica, né? Eles dizem assim: não há prova de que não houve fraude. Ora, não há prova de que você colocando o celular na testa não apareça um ET, né? Você não consegue não desprovar algo que não existe, né? Então, mas há prova de que houve fraude? Não, não há nenhum indício de que houve fraude, mas isso não interessa para o PL, para os advogados e para o Carlos Rocha. O Carlos Rocha não é uma pessoa qualquer. O Carlos Rocha é um cara, realmente um especialista, ele se considera o pai da urna eletrônica. Ele tinha lá, no começo dos anos 2000, uma empresa chamada Samurai, que prestava serviços para governo e que apresentou um protótipo da urna eletrônica. Ele tinha um pedido de patente da urna eletrônica que ele não conseguiu registrar no INPE, no Instituto de Propriedade Intelectual, e ele tem um outro pedido de patente para fazer uma impressora que acopla na urna eletrônica já existente para ter o voto impresso. Essa patente ele conseguiu, só que ela caducou, se não me engano, em 2012, segundo uma reportagem do Metrópolis. Ou seja, além de tudo, o cara que dá o parecer técnico, que é um dos pais da urna eletrônica, na opinião dele, disputava a patente da urna, tem interesse pecuniário em que haja voto impresso, né? Porque ele pode ter a esperança de conseguir essa patente, revalidar essa patente. Enfim, são todas pessoas mais probas e desinteressadas possível, né, Bombiga? Pois é, o pessoal, a gente está falando de séries aqui, né? Tem bons personagens, né? Bons personagens, roteirista, o roteiro está montado aí. E do outro lado tem o xerife, né? Que é o Xandão, como diz o Roberto Chaves, que é o Alexandre Moraes. Falta Olha, agora ver qual é a hora dele mexer a peça dele, né? O que nós estamos esperando, como ele vai reagir a coletiva desses três personagens de hoje. exatamente. E a nossa síntese vai depender disso, inclusive, né? Porque sem a resposta do Xandão vai ficar meio sem graça, mas tudo bem, vamos tentar, porque pelo visto não vai Agora, sair em tempo. eu não sei que a tua impressão, eu repito a minha aqui, a minha síntese aqui do que a gente conversou eles só foram explicar o que eles fizeram ontem, eles não conseguiram acrescentar nada, acho que eles enfraqueceram até a petição de ontem parecia um pouco mais consistente do que depois desse palavrório dos três de hoje, assim, me pareceu que, estamos falando do quê, né? O que está acontecendo? Não estamos falando de voto, bom, então qual é o ponto, né? Não, é só segundo turno mesmo, hein? Não tem primeiro aqui. Olha, tá difícil aqui a competição mesmo, viu, Bombig? O pessoal está respondendo a toda aqui. Então, Risa Maria Ribeiro Vieira. Somente bolsonaristas fanáticos ou pessoas cuja desestabilização política ocasione-lhes benefícios políticos ou econômicos. A pergunta, lembrando, é quem leva a sério as petições do PL contra a votação de 2002. Danilo Sotero Rogério, somente quem está acampado na frente dos quartéis. Magda Queiroz Mendonça, só o ex-presidente Bolsonaro leva a sério o relatório golpista do PL, foi ele quem encomendou. Jussiane Oficial, porque no primeiro turno ninguém reclamou, então se estava com um problema, por que ninguém tomou providências? Isso é mentira, então. Mas eu acho que a melhor resposta é do Luiz Augusto. Os ETs levam a sério. Pois é. Eu ia pedir para refazer minha resposta, que eu falei,
Falei aí como quem está nos acompanhando, também quem está nos quartéis tomando chuva, mas a minha resposta também seria isso: quem botou o celular na testa esperando o contato do ET. Então, vai ter uma disputa na justiça pela patente dessa resposta aí, viu, Bombig? Não, eu Entre deixo para o você. nosso espectador. Então é o Luiz Augusto, vai ficar com essa. Bombig, você vai ter que dar uma resposta. Quem pode. Quem leva a sério? Eu mantenho a minha lá, quem está tomando chuva nos quartéis, na frente dos quartéis. Tá certo, tá certo. Você foi o primeiro a dar essa resposta. E agora, queria ainda. Vai ficar essa síntese valendo para a enquete, então você vai lá, por favor, que você, se há alguém nos assistindo, mas temos provas de que há aqui, que não pode ter sido a produção que falsificou essas respostas, tão boas demais para serem falsificadas, né? Então, tem alguém nos assistindo. Você que está nos assistindo, por favor, entre lá na nossa enquete e vote ou na resposta do nosso ouvinte aqui, que disse que os ETs levam a sério, ou a resposta do Bombig, quem está tomando chuva na porta do quartel, para ver quem que... Agora, cá entre nós aqui, Bombig, você acha que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, corre algum risco de, por exemplo, como diz aqui uma pessoa que mandou uma mensagem, vir a sofrer algum tipo de sanção pela Justiça Eleitoral ou pelo Xandão, pelo Alexandre de Moraes, por exemplo, ser incluído no inquérito dos atos antidemocráticos, porque, afinal de contas, se quem está tomando chuva na porta dos quartéis pode se animar com essa história toda, de alguma maneira ele está contribuindo para esses atos, não? Acho, não tenho dúvidas. Basta ter o espírito como vai dar o espírito do ministro, né? Se ele for entendido que ele está usando isso para alimentar, insuflar esse movimento golpista, com certeza é só encaixar, né? Agora, precisa ver qual vai ser a atitude, se vale a pena do ministro Alexandre se desarmar os espíritos, ou se é ampliar e levar isso adiante. Agora, que eu entendo que tem a base, né? Eu entendo que tem base. Isso de alguma maneira, está sendo usado para insuflar esses movimentos, está sendo usado para criar um clima de tensão no país e para manter esse pessoal mobilizado. A gente falou bastante disso ontem. Então, é causa e consequência. Inclusive, a Thaís Oyama publicou uma coluna no UOL dizendo que foi o Bolsonaro quem cronometrou essa pantomima toda, né? Que ele que pediu para que a coletiva acontecesse ontem, e hoje, coincidência das coincidências, ele apareceu no Palácio do Planalto depois de 20 meses sumido do mapa, né? Te parece que tem conexão entre os dois fatos ou coincidências acontecem nas melhores famílias? Não, sim, comentei isso até hoje no All News. A Thaís deixou claro aí que o Valdemar está fazendo isso a pedido do Bolsonaro. O Bolsonaro está nessa orquestração. Eu nunca consegui sentir firmeza nas declarações do Valdemar, toda vez que ele vem com ideologia, dizer nesse sentido, não me parece. Se o Valdemar não estou tentar sintetizar aqui para quem está nos acompanhando. O Valdemar é um cara que vive da urna eletrônica há quantos anos, Toledo? Desde que ela foi inventada, sempre, né? Desde 1900, ele é presidente do PL desde 2000, a urna eletrônica começou, se eu não me engano, na eleição de 1996, ou seja, ele só existe como presidente de partido por causa da urna eletrônica. De modo que não tem a menor lógica, não tem lógica. Ele está fazendo isso, e aí a matéria da Thaís mostra isso, ele está pagando uma conta, está trabalhando junto com o Bolsonaro. Até onde ele vai, eu já tenho umas apurações nesse sentido, e me parece que ele assim, que ele entende que o Bolsonaro terá um futuro sombrio quando deixar a presidência pela frente, e ali vai terminar pouco depois desse futuro sombrio que ele tem dito para aliados, para interlocutores, que o Bolsonaro terá esse revés, vamos dizer assim, né? Fazer aqui um monte de eufemismo, quem estiver nos assistindo está entendendo o que eu estou dizendo, o Bolsonaro sofrerá um revés muito grande, daqueles que acontece de manhã, que o cara está em casa, de repente aparece lá aquelas viaturas, sabe? E aí o sujeito sofre um revés e ali ele entende que, passado esse revés, vai prestar uma solidariedade, obviamente, mas vai se encerrar o compromisso dele com o Bolsonaro. Tem aliados dele que disseram isso para mim, não foi um só não, foi mais de um, que ele vai até esse momento com o Bolsonaro. Muito bem. Bom,
chega, já demos trela demais para essa palhaçada toda. Vamos, então, encerrar esse bloco, repetindo aqui a síntese do Bombig. A pergunta era, quem leva a sério